Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vamos continuar com mais um exemplo de paciência. Há alguns anos chegou-me às mãos um recorte de jornal que me sensibilizou muito. A autora do artigo era uma professora de uns 30 e poucos anos e evocava a memória de seus pais já falecidos, pai e mãe, que tinham sido anos atrás, muitos anos atrás, os meus conhecidos. O artigo foi escrito por ocasião da beatificação de São José Maria, do futuro São José Maria, e continha uma dupla homenagem ao então bem-aventurado José Maria Escrivá e aos pais da autora, que tinham sabido encarnar na vida do lar a espiritualidade de santificação do cotidiano aprendida de São José Maria. Vou ler alguns trechos do artigo. Maria Antônia, esse era o nome da professora, conta a redescoberta que fez da alma de seus pais, quando depois de ambos terem sido já chamados por Deus, remexia com carinho nos seus escritos, cartas e apontamentos, e especialmente na correspondência que o pai tinha mantido com Monsenhor Escrivá, São José Maria. E agora leio palavras dela. Até que ambos tornaram a reunir-se na vida eterna, havia muitos aspectos da vida interior deles que eu só podia intuir. Captava-se a força do exemplo, a força da vocação dos dois, pai e mãe, eram supernumerários do Opus Dei. Mas, como é lógico, perdiam-se muitos matizes, que ficavam só na intimidade deles. Através de alguns excertos de correspondência encontrada, aprendi algumas coisas que agora tento transmitir. Olhando para trás, Maria Antônia evoca a progressiva descoberta que foi fazendo de muitas coisas maravilhosas que teciam, por assim dizer, o ambiente de seu lar, e que hoje percebia que não estavam lá por acaso, nem por geração espontânea, mas como fruto do espírito cristão generosamente vivido e cultivado pelos pais, num dia a dia amoroso, abnegado, paciente. Meus pais já eram do Opus Dei naqueles duros anos 1950 de Barcelona, quando eu ainda não tinha nascido. Agora não é o momento de esclarecer, mas basta dizer que naqueles anos 1950, 51, etc., tinha havido em Barcelona algumas incompreensões dolorosas de autoridades contra o Opus Dei. À medida que fui tendo uso de razão e tornando-me mais consciente do que me rodeava, julguei sempre que o ambiente reinante na minha família, que a educação que estávamos recebendo e que tantas vezes tenho agradecido a Deus, fosse o normal em todas as famílias. Com o decorrer dos anos fui percebendo que nem de longe era tão normal. Os princípios dessa educação eram bem claros. Uma grande liberdade baseada no senso de responsabilidade inculcado desde crianças. Otimismo e alegria fundamentados claramente na fé, pois não faltaram dificuldades e obstáculos em todo o caminho terreno de meus pais. Uma sólida formação na doutrina cristã, unida a um modo positivo de nos sugerir, sem impor, detalhes de vida de oração e uma profunda e arraigada devoção a Nossa Senhora, a quem todos considerávamos e continuamos a considerar
a especial intercessora para os assuntos familiares. Ficou-me muito claro que um dos pilares básicos para que esse ambiente familiar se mantivesse era o fato de que em todos os momentos o exemplo de meus pais, os seus atos, iam na frente das palavras. Passados os anos percebi, sem que eles nada me dissessem, que aquilo era o espírito do Opus Dei. Essa filha relembra comovida as dificuldades financeiras porque a família numerosa passou e os equilíbrios que o pai era obrigado a fazer para conjugar aulas na faculdade onde era professor, práticas de laboratório, trabalho em uma fábrica, preparação de um concurso e ainda aulas particulares. E relata a emoção que ela sentiu quando, folheando a correspondência do pai, descobriu que o Sr. Escrivá tinha transcrito no ponto 986 do livro Sulco palavras de uma carta de seu pai. Não irá rir, padre, dizia o pai da Maria Antônia, se lhe disser que faz uns dias me surpreendi oferecendo ao Senhor de uma maneira espontânea o sacrifício de tempo que supunha para mim ter de consertar um brinquedo estragado de um dos meus filhos. E responde São José Maria, nesse ponto, não sorrio, fico feliz, porque com esse mesmo amor, Deus se ocupa de recompor os nossos estragos. Tenho, comenta a filha, recordações muito vivas dessas cenas. As bonecas descabeçadas ou sem pernas, a peça que precisava ser colada. Tudo isso nós sabíamos que, deixando-o na mesa do escritório do papai, tornaria a adquirir rapidamente a sua forma original. Que pouco valorizávamos naquela altura o ato heróico que podia significar para ele o fato de gastar 10 ou 15 minutos. Mas como o valorizava aquela alma que em Deus, através do espírito do Opus Dei, lhe saía ao encontro nesses pormenores minúsculos, mas grandiosos por estarem cheios de amor. Mais de uma vez acrescenta a filha, tenho esclarecido em público que eu não seria o que hoje sou se não tivesse recebido a educação que meus pais me deram. Se não tivesse tido o seu exemplo em face de tantas contrariedades e situações difíceis, entre elas a morte de 2 filhos, porque Deus permitiu que passassem. Essa perspectiva de tantos anos de entrega constante e amorosa dos pais iluminou aos olhos dessa mulher as suas próprias raízes. Entendeu-se melhor a si mesma, projetando as suas lembranças sobre o fundo luminoso da dedicação paciente, contínua, calada, carinhosa de seus pais cristãos.